Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no videozinho de hoje a gente vai bater um papo sobre amamentação. Vou relatar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Será que doeu? Será que machucou? O que eu fiz pra resolver? Será que eu consegui amamentar? Como que foi todo esse processo de amamentação, né, do primeiro filho, desde o hospital até agora? Se isso aconteceu, como que tá sendo? A gente vai falar sobre tudo isso, vou dar algumas dicas práticas pra vocês também sobre o que eu fiz. E vamos lá, né, vamos conversar. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque eu tô voltando pro YouTube agora, então quando vocês se inscrevem, vocês me ajudam bastante a continuar produzindo os vídeos. Então se inscrevam aí no canal e curtam o vídeo, tá bom? Deixem aí o joinha de vocês. Bom, vamos lá. Amamentação, a tão temida amamentação. Acho que toda grávida fica com medo da amamentação, né? Porque a gente ouve falar muitas coisas. E a minha ideia com esse vídeo não é te deixar com medo da amamentação, tá? Mas relatar um pouquinho da minha experiência e das coisas que realmente me ajudaram. Sim, já responderam, eu consegui amamentar. Hoje meu filho tá com 9 meses e 16 dias. Acho que é isso, 17 dias, alguma coisa assim, 9 meses e meio, e eu continuo amamentando e pretendo seguir com a amamentação até mais ou menos 1 ano. Isso é o que eu pretendo, tá? Aí vai da preferência de cada mãe, da rotina de cada mãe, do trabalho de cada mãe. Mas enfim, gente, vamos lá. A amamentação pra mim não foi nada fácil e eu ainda julgo que eu sofri pouco, não no sentido de ter pouca dor, mas no sentido de ter sofrido por pouco tempo. Eu sofri muito pra amamentar por 9 dias e eu sei que tem mulheres que sofrem muito mais do que isso. Eu tenho amigas que relataram aí que sofreram 1 mês com amamentação. E tem uma outra amiga minha que não sofreu nada com a amamentação. Então isso é muito relativo, vai de mulher pra mulher. A grande maioria, infelizmente, acaba sofrendo com isso, mas também não é uma regra, tá? Pode ser que você acabe não sofrendo com isso, então pode ser que dê tudo certo. A amamentação, ela vem cheia de questões, né? A gente questiona muita coisa quando a gente tá no processo de amamentação. E como que foi comigo? Lá no hospital, já adiantando também, o meu seio, como eu falei no vídeo sobre a experiência com a cesárea, ele não cresceu absolutamente nada durante a minha gravidez. Nada, gente, nada. Eu até questionava a minha obstetra, eu falava, olha, meu seio não cresceu nada, será que isso significa alguma coisa? E ela, Pri, fica tranquila que tamanho não é documento. Realmente, não cresceu nada, eu sempre tive seio pequeno, continuo assim, não cresceu absolutamente nada. O leite mesmo, ele demora pra descer alguns dias, né? Antes disso, que o bebê mama, que ele suga ali, é o colostro, que é um líquido que vem antes do leite, que também é responsável pela nutrição e hidratação do bebê. Eu vou mesclando aqui a minha experiência com a nutrição também, tá? Enfim, então como que foi? Lá no hospital, assim que o Pedro nasceu, eles já colocam o bebê no nosso seio, né? Assim que a gente chega no quarto, foi colocado o Pedro já no meu seio. E, como eu relatei na experiência da cesariana, você tem que ficar deitada após uma cesárea, né? Então, é muito difícil você amamentar. E eu sabia da pega correta na teoria, mas eu não sabia na prática, porque, obviamente, Pedro foi meu primeiro filho, então eu não conseguia fazer isso exatamente corretamente ali, né? E, assim, o bebê também precisa fazer a parte dele, então nem sempre a coisa dá certo. Mas, no hospital, os 2 dias que eu fiquei ali no hospital, o Pedro mamou errado. A pega dele tava errada. Ele não tava fazendo aquela boca de peixinho, sabe? Ele tava com o queixo completamente encostado no meu seio. E assim, as primeiras mamadas foram muito ruins, porque eu sentia que parece que não saía nada. E aí, gente, não se desesperem, tá? Eu me desesperei. E eu sei que muitas mulheres se desesperam, mas não se desespere, porque o leite, ele realmente demora pra descer. O que faz o leite descer, de fato, é a sucção do bebê. O que faz aumentar a produção, o que faz a produção acontecer, é a sucção do bebê. Você não precisa ficar se entupindo de comida, o que você precisa é tomar muita água e comer conforme a sua fome. Sim, você não pode ficar passando fome, fazendo uma restrição descabida. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre recuperar o corpo pós-parto, tá? O que você precisa é de muito líquido e que o bebê faça a sucção. A sucção do bebê faz com que o seu leite desça. Então, lá na maternidade, meu leite ainda não tinha descido. No primeiro dia, o Pedro não conseguiu mamar, não deu certo. Aí, na primeira noite, ele teve que tomar leite no copinho. E eu chorei muito, porque pra mim aquilo ali já tava definindo a minha amamentação inteira, né? Já defini ali que, nossa, eu não vou conseguir amamentar meu filho, eu não tenho leite, meu Deus do céu, que desespero, ele não vai conseguir mamar. E eu queria muito amamentar, porque o leite materno, ele é muito, muito, muito saudável. É o melhor alimento que existe no mundo. Então eu queria muito passar por essa experiência. Não que a fórmula seja ruim, tá, gente? Apesar de eu querer muito amamentar, antes de tudo eu queria que meu filho ficasse bem. Então se eu de fato não tivesse tido leite suficiente para ele, eu iria introduzir a fórmula, escolher uma boa fórmula e vida que segue, tá tudo bem também, desde que ele ficasse bem. Agora, é um pouco frustrante e preocupante o primeiro filho na maternidade, você não sabe realmente o que tá acontecendo, né? Então eu colocava ele no seio, não dava certo, ele tava chorando, então assim, dava pra ver que ele tava com fome.
E aí, na primeira noite, ele mamou no copinho. No segundo dia, ele começou a ficar mais tempo no seio. Porque, gente, no primeiro dia ele não pegava. Esse que era o negócio, ele não pegava o seio, entendeu? Ele colocava a boca ali e tirava, ele não pegava, ele não sugava, ele não fazia sucção. É como se o reflexo de sucção ainda não estivesse presente, então ele não sugava, ele não mamava. E aí ele tomou a fórmula no copinho na primeira noite. No segundo dia, ele já começou a conseguir sugar. Aí ele já começou a passar 20 minutos no seio, 40 minutos no seio. E, nossa, aquilo já foi me aliviando, assim. Só que já machucando. Eu saí do hospital já pensando, ai, tá machucando. Em cima do bico do seio, assim, já começou a rachar. Foi ficando bem machucado ao ponto de sangrar, assim. Então, quando eu cheguei em casa, eu ganhei ele na sexta, vim pra casa no domingo. Quando eu cheguei em casa, eu já tava com muita dor pra aumentar, muita dor mesmo. E o Pedro, gente, ele mamava o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não fazia nada, eu passava o meu dia no sofá e na cama, aumentando com a almofada de amamentação, que pra mim foi muito útil, amarrada na minha cintura praticamente 24 horas por dia, eu não fazia outra coisa, eu só amamentava. O Guilherme saía pra trabalhar e eu voltava e eu estava amamentando, mas graças a Deus eu tinha a presença da minha mãe aqui, então a minha mãe fazia absolutamente tudo. A minha mãe no meu puerpério foi essencial, foi maravilhosa, minha mãe, meu marido, mas enfim, eu não fazia nada, eu fiquei exclusivamente para amamentar o Pedro. Então essa ajuda ela é muito importante, porque eu ficava pensando assim, gente, se a minha mãe estivesse aqui, as coisas iam ser bem mais complicadas. A gente ia dar conta porque tem que dar. A opção é dar conta, né? Mas ainda assim, eu tenho que reconhecer que foi muito importante, foi muito bom pra mim ter a presença da minha mãe aqui nesse primeiro mês, né? Enfim, gente. E ele mamava o tempo inteiro. Então, assim, as anotações que eu tenho, ele era assim de 20 em 20 minutos. Só que eu não entendi exatamente o sono dele, a janela de sono, sabe? Por isso que eu já adianto, gravidinhas, estudem sobre o sono de bebê. Então, tudo eu achava que era fome, tudo eu achava que era peito. E eu colocava ele no peito pra tudo, absolutamente tudo. Tá, mas mais ou menos aí no quarto dia, o leite desceu. E aí desceu mesmo, sabe? Desceu de eu acordar com a cama molhada, com a blusa molhada, com tudo molhado de tanto que o leite vazava. Meu leite vazou muito no início. E eu tava sentindo muita dor, tava sangrando, eu tava amamentando, chorando. Eu pegava, tipo, um paninho assim e mordia. E sabe quando você estica a perna de dor, morde aquele pano e estica a perna de dor? Mas é uma sensação muito estranha, porque você precisa alimentar o seu filho. E na minha cabeça, relatando a minha experiência, tá? Eu não cogitei não amamentar. Eu não cogitei parar de amamentar pela dor. De verdade, isso não passou na minha cabeça. Tipo assim, não tá dando, eu não vou mais amamar. Eu não cogitei isso, porque eu só pensava, vai passar, vai passar. E a minha irmã já tinha tido, né, 2 filhos, passado por 2 experiências, e ela falou, Pri, vai doer uns 10, 15 dias, depois a coisa vai melhorando. E eu só pensava, vai passar, vai passar, vai passar. Mas, gente, é muito dolorido, relatando a minha experiência, tá? Então, machucou muito, porque a pega estava errada. Aí, naquele desespero, enquanto ele mamava no celular, pesquisando pega, quando eu conseguia, né, quando eu não tava ali chorando de dor. Mas, enfim, eu fui entendendo um pouco da pega correta, de fazer o sei, colocar... Tem muito vídeo no YouTube sobre pega correta, eu não vou ensinar isso aqui, nem cabe aqui nesse vídeo, mas enfim, pesquisem, tem um Instagram muito legal chamado Manual do Recém-Nascido, ela tem um vídeo no YouTube que explica exatamente a pega correta e depois da pega correta que a coisa começa a fluir. A pega errada é o que machuca muito o nosso seio, então aprendam sobre pega correta, tá, gente? Bom, mas enfim, o que aconteceu daí, né? No 9º dia... E assim, gente, como machucou muito, até peguei aqui pra mostrar pra vocês, né? Antes, deixa eu dar essa dica. O que foi me ajudando? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma meia. É uma meia cortada, percebam. Como machucou muito meu seio, o atrito do bico do seio com a roupa, com o sutiã, com a toalha, com tudo, dói muito, ao ponto de... Dói mesmo, ao ponto de você não conseguir relar. Então essa rosquinha aqui me ensinaram lá na maternidade... Só que me ensinaram a fazer com fralda, sabe? Fralda de bebê, só que ficava muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu cortei as meias. Como eu falei, o meu seio, ele é pequeno. Eu cortei a meia. E aí, eu fiz isso daqui, ó. Corta, enrola. E você faz uma rosquinha, tá vendo? Daí, eu colocava essa rosquinha no seio e colocava o sutiã. Porque daí, a rosquinha impede o atrito do bico do seio com o sutiã. Então, isso daqui me ajudou demais. Eu usava isso pra dormir, eu usava isso pra ficar em casa, a gente fica linda, né? Então eu ficava com isso aqui o dia inteiro, com um em cada seio, e aí eu sutiã de amamentação por cima, porque me ajudava bastante pra dormir também. Eu não conseguia nem dormir de barriga pra baixo, obviamente por conta da cesariana também, mas isso daqui resolveu muito.
Isso daqui e uma pomada, que eu não tô com ela aqui agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo um link da pomada. É uma pomada roxinha, exclusiva pra amamentação, que você não precisa tirar pra o bebê mamar. Então você pode deixar a pomada ali no bico do seio e ele mama. Aquela pomada também me aliviava muito, que é um óleo de lanoína. Alguma coisa assim, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Uma pomada pra vocês, porque ela foi muito boa pra mim. Mas, o que aconteceu? Relatando da minha experiência. Na 8ª noite de amamentação, era mais ou menos umas 3 da manhã, eu tava no sofá amamentando o Pedro, chorando de dor. Tava doendo muito, muito mesmo, meu seio muito machucado. E aí o Guilherme, meu marido, sentou do meu lado, pegou na minha mão e dava pra ver que ele tava com muita dó, assim, porque não tem o que o pai fazer. Não tem, gente, não tem, é a gente, né? Não tem o que ninguém fazer, na verdade. E aí ele falou, vou rezar o terço aqui com você. E aí ele rezou o terço enquanto eu chorava, enxugando lágrimas, mordendo um pano e amamentando. E o Pedro mamando muito, ele mamava o tempo inteiro, como eu falei pra vocês. A minha mãe até ligava pra minha avó e minha avó falava, menino é assim, menino mama o tempo inteiro. Aí tá, né? E aí, nesta noite, nesse período aí das 3 da manhã mais ou menos, o Guilherme sentou do meu lado e rezou o terço com essa intenção. Exclusivamente com essa intenção, que a minha dor cessasse, que a minha dor passasse. E antes disso, eu sou católica, né, pra quem não sabe, eu ia oferecendo a dor da amamentação a Cristo, né, então eu ia oferecendo aquela dor, aquele pequeno desconforto, eu ia oferecendo todo esse sacrifício, que pra mim estava sendo sacrifício de fato, a Deus, eu ia oferecendo tudo isso ao Nosso Senhor. Então o que me ajudou também a não cogitar parar foi porque eu usei um pouco dessa dor pra oferecer a Deus, né. E aí, nessa noite também o Guilherme sentou ao meu lado e rezou o terço, pedindo para que a minha dor cessasse, para que a minha dor diminuísse, para que eu continuasse amamentando. Gente, no 9º dia, 10º dia, acho que foi no 9º dia para ser mais exata, eu comecei, depois dessa madrugada, eu acordei e eu conseguia amamentar sem dor. Ainda era desconfortável, obviamente, ainda não tava assim, nossa, eu tô dando mamar completamente sem dor. Não, ainda era desconfortável, mas já não doía mais, não tava mais sangrando, entendeu? Não doía mais. Então eu tenho certeza que a Virgem Maria colocou a mão, intercedeu por nós e isso foi de grande ajuda. Foi isso que de fato resolveu, né? Foi isso que de fato me salvou. E aí depois disso eu comecei e continuei amamentando ele até que o tempo foi indo e eu comecei a amamentar sem sentir absolutamente nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, só prazer. Porque é muito prazeroso. Pra mim foi muito prazeroso e continua sendo amamentar o meu filho. Então, como eu falei pra vocês hoje, ele tem 9 meses, né? E eu continuo o processo de amamentação. Hoje já bem menos, porque a produção do leite ela vai acontecendo conforme a demanda. Então, quando o bebê mama muito, você produz muito leite. No início, o corpo ele tá produzindo, né? E o bebê mama o tempo inteiro. Então, é uma produção de chegar a vazar. Eu usava também aquele absorvente de seio que a gente compra na farmácia pra sair na rua, porque não tinha como sair sem aquilo. Quando eu esquecia, eu ficava com a blusa molhada, ficava com o vestido molhado, enfim, eu ficava molhada. Amamentar em público era e ainda é, eu ainda acho um pouco desconfortável. No início era muito complicado porque eu não sabia fazer o pegar o peito direito, então aquela mãe de primeira viagem meio perdida. E outro ponto também muito importante, gente, que eu não cogitei parar de amamentar porque, não sei, sabe quando a coisa não passa na sua cabeça? Eu pensei que era uma fase mesmo, que alguma coisa estava acontecendo. Antes de eu falar isso, no início também, como o Pedro mamava o tempo inteiro, gente, eu cogitei tudo. Eu cogitei, nossa, meu leite é fraco, sendo que isso não existe, tá? Ele tá ficando com fome. E não, porque o seio, ele não é só para matar a fome, né? Mas ele é pra matar a sede, ele é o aconchego, ele é a segurança. Um bebê recém-nascido e a mãe, eles são uma coisa só. Ele saiu da barriga, cortou o cordão umbilical, mas eles são uma coisa só. Entendeu? É você para o seu bebê 24 horas por dia, assim, é uma coisa só. Então, o bebê, ele não mama só por fome nesse início. Então, se você tá amamentando ou vai passar por isso, se o seu bebê quiser mamar toda hora, não fique imaginando que seu leite é fraco ou que ele tá passando fome. Não necessariamente. O Pedro vivia grudado no seio e não tinha nada de leite fraco. O que tem que ser avaliado é o ganho de peso do bebê. Se o bebê estiver ganhando peso conforme o esperado, né? Quando eles nascem na maternidade, eles perdem um pouco de peso inicial, ali em torno de 10% do peso é normal o bebê perder. Mas depois ele vai ganhando peso e se ele estiver ganhando peso com a amamentação do jeito que tem que ser, tá tudo bem, seu leite não é fraco, não tem nada disso, tá? É muito comum eles quererem mamar o tempo inteiro e ficarem grudados em você o tempo inteiro. Mas enfim, quando ele tava com mais ou menos 2 meses, teve um período, uma fase, que ele não queria pegar o peito. Ele não queria de jeito nenhum. E ele tava em amamentação leite materno exclusivo, então se ele não mamasse no peito, ele ia ficar com fome, né?
Gente, eu ficava... Isso aconteceu no início também, depois que a dor passou, teve uma fase que aconteceu isso, e com 2 meses aconteceu isso de novo. De eu oferecer o seio, né, e colocar ele no seio e ele não querer. Ele ficar bravo, ele chorar, ele tirar a boca, ele virar, ele não querer de jeito nenhum. Ou ele não conseguir pegar, sabe? De ficar, nossa, parece que a gente regrediu, parece que a gente voltou a estaca zero, parece que ele esqueceu como que mama, ou ele enjoou, ele não quer mais peito. Isso aconteceu. Essa fase dos 2 meses aí, que a gente chama, né, de salto de desenvolvimento, durou mais ou menos 10 dias. Então ele não queria o peito de jeito nenhum. Era muito difícil fazer ele pegar. Eu ficava 20 minutos em média pra fazer ele pegar o peito. Depois que ele pegava, ele mamava ele 40, 50 minutos e assim ia. Então isso pode acontecer de ter uma fase que o bebê não quer pegar o peito, mas insista porque isso passa, né? Tem muito também, é muito falado também a crise dos 3 meses, que é normalmente onde isso também acontece. Quando o bebê tem 3 meses, ele não quer mais pegar o peito. Mas assim, persista, porque, como eu disse, é uma fase, passa e aí ele volta a mamar normalmente depois. Então, teve isso também. Em relação a cólicas e alimentação, falando um pouquinho pra vocês. Não é uma regra, gente, que tudo que você come vai causar cólica no bebê. É muito importante você observar o seu bebê. Existem alguns alimentos que possuem FODMAPs, que é um grupo de carboidratos fermentáveis que são responsáveis por causar até gases até na gente, né? Tem gente que tem mais sensibilidade e tem gente que não. Então, se a sua preocupação é, mas será que eu posso comer feijão? Será que eu posso comer repolho? Isso não vai dar gás no meu bebê? Não vai dar cólica no meu bebê? O Pedro, ele não teve crises de cólica, mas ele tinha bastante episódios de gases, que você vê que a barriga do bebê tá inchada, que ele não tá soltando o pum, então você faz massagem, você vê que ele elimina. Então ele teve bastante dessas crises de gases. E aí você tem que se observar. Bom, o dia que ele teve mais crise, o que eu comi? Será que alguma coisa pode ter interferido? Porque sim, alguns alimentos eles podem interferir. E são alimentos saudáveis, tá? Igual, teve um dia que ele teve bastante, assim, ele ficou bem desconfortável, chorava bastante. Foi um dia que eu tinha comido pepino e melancia, que são 2 alimentos que possuem FODMAPs, ou seja, que vão fermentar mais. E eu percebi que nesse dia ele ficou meio ruim. Aí eu parei de consumir melancia e pepino. Então você tem que se observar. Por exemplo, repolho, não deu nada, entendeu? Feijão eu também comia. Então, assim, tem que observar, gente, porque nem todo mundo vai ter sintomas, digamos, com os mesmos alimentos. Você tem que se observar para perceber o que pode estar causando no seu bebê. Derivados de leite também podem causar bastante, então você tem que observar o seu bebê. Eu usei um medicamento pro Pedro, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas eu vou colocar na descrição do vídeo também, depois eu pego essas informações e coloco aqui. Mas, se bem que eu acho que nem é bom passar essa informação, porque isso você sempre tem que ver com o pediatra, porque cada bebê é um bebê, tem que avaliar o bebê pra saber que medicamento ele vai usar, né? Mas eu usei um remedinho com o Pedro sim, e isso ajudava bastante, além das massagens e de observar o que eu estava consumindo que poderia causar gases no Pedro. E eu fui notando que alguns alimentos causavam e outros não. E isso vai passando também, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Que a amamentação é uma coisa muito de cada mulher, mas dói, é dolorido, tem fases e fases, como o Pedro teve a fase de não querer pegar o peito, teve fases de não querer mamar de jeito nenhum. Gente, tinham madrugadas, assim, no primeiro mês, isso ainda com ele recém-nascido, de eu ficar 20 minutos fazendo ele pegar o peito, sabe? Então você acorda ali, ó, 2, 3 da manhã, com muito sono, e aí você vai... E é meia hora pro bebê só pegar o peito, depois que ele pega, mais meia hora, 40 minutos mamando. Então, assim, olhem pra amamentação, né, como de fato ela é, né? Como que de fato ela é, que pra mim é uma doação. O bebê, ele suga você, literalmente, desde que ele passa a existir dentro de você. Ele suga os seus nutrientes, ele suga você. E é bonito isso, eu não falo isso de uma forma ruim, eu acho isso lindo, é uma doação total. É tendo um filho, é passando por tudo isso que a gente entende que amor é entrega, né? Que a gente entende que amor de fato requer sacrifícios. Quem é a pessoa que de fato mais nos amou no mundo? Jesus Cristo. E olha o que ele fez por nós, né? Então a amamentação, ela dói e ela ensina pra gente que o amor requer sacrifícios. Como eu falei, não quer dizer que se você não sofreu pra amamentar, você não ame. Eu acho que eu não preciso nem falar isso, né? Mas enfim, é sempre bom falar, porque sempre tem quem interprete as coisas erradas, então vamos deixar os pingos nos is. Mas o amor, de fato, ele é sacrifício, ele é entrega, então você sente dor, mas você passa pela dor, você suporta e é suportável, apesar de ser extremamente doloroso, é suportável, você dá conta sim. Mas é o que eu falei, tá? Tenha sempre a sua cabeça aberta para... Se pra sua situação tá difícil demais, tá assim, insuportável, não tá dando o mesmo,
tá tudo bem também. Você não deixa de ser mãe porque você dá fórmula, você não é menos mãe por conta disso. Gente, isso não existe. Ah, eu não amamentei, então eu sou menos mãe, sou uma mãe ruim. De jeito nenhum. Se você precisa da fórmula pro seu bebê, dê a sua fórmula em paz. Ainda assim você vai passar por muita entrega, por muita privação de sono, por deixar tudo que é seu para segundo plano e se entregar primeiramente às prioridades, né, do seu bebê. Então, assim, é mãe como qualquer outra mãe, tá bom? Se dedique a isso que você vai ver que a coisa vai fluindo. Esteja com o seu coração aberto e saiba que, apesar de ser extremamente doloroso, passa, né? Passa e depois fica muito bom, depois fica muito prazeroso, depois é um momento muito gostoso seu com o seu bebê, seja peito, seja fórmula, se você coloca ele ali e segura uma mamadeira que seja, ainda é um momento de vocês dois. Então, fiquem tranquilas em relação a tudo isso, só que estudem, tá? Estudem, a amamentação requer muito conhecimento e tranquilidade para entender que as coisas às vezes são complicadas, mas não definam a amamentação inteira de vocês pelo primeiro ou segundo dia, como eu fiz. Eu já achei que eu não conseguiria amamentar, já chorei um monte, porque na primeira noite ele precisou tomar fórmula, sendo que no segundo dia eu já estava amamentando normalmente. Tá bom? Então eu relatei um pouquinho da minha experiência, como eu falei pra vocês em todos os vídeos. Se surgir alguma dúvida ou algo que eu esqueci de falar, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Faço outro vídeo, enfim, a gente vai conversando. Mas, por favor, não deixem de se inscrever no canal, tá? E deixar o like de vocês aí no vídeo, se esse vídeo ajudou vocês. Espero que sim. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.